O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em torno dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto, e se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos aqui presentes e todos aqueles que não estão aqui fisicamente presentes, mas que estão em espírito e verdade, participando da Santa Missa do Senhor Bom Jesus. Sejam todos bem-vindos e que o Bom Jesus abençoe a todos nós. Meus irmãos, a liturgia da Quaresma é profundamente catequética. Parece que vamos cumprindo a palavra de Jesus, dita ao tentador do deserto. O homem não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, o cristão piedoso que escuta, por exemplo, a palavra de Deus neste domingo, aprende uma porção de lições. Diversas lições podemos aprender. São Paulo lhe lembra, segundo a leitura, como Deus multiplicou os prodígios em favor de seu povo no deserto. Mas, tem um mas aqui, um porém, mas exige resposta à fidelidade. Quanto Deus fez por aquele povo, quanta infidelidade, quantas vezes voltaram atrás. Mas sempre que se arrependiam e demonstravam fidelidade, Deus tinha pena deles. Muitos dos povos pereceram porque foram infiéis e se entregaram à idolatria e ao adultério. Perigos de que não estão isentos os cristãos de hoje, a idolatria e o adultério, também nos dias de hoje. Se não se empenharem com todas as veras em guardar a lei de Deus. Não sei se observaram, a leitura segunda de São Paulo, muito importante, e termina com um grande conselho. Qual o conselho que Paulo dá na segunda leitura?
Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Grande conselho. Na primeira leitura, que é tirada do livro do Êxodo e que apresenta um dos momentos mais significativos da história da salvação, Deus se revela a Moisés no Monte Sinai. Deus se revela como excelso, cheio de majestade. Uma sarça que queima em chamas vivíssimas, mas sem se consumir, dá um sinal de sua presença, da presença de Deus. E Moisés tem que tirar as sandálias para caminhar no terreno santificado por essa presença. E ele revela seu nome, esse misterioso nome, Javé, que os israelitas nunca pronunciavam em sinal de respeito e substituíam na leitura da Bíblia pela palavra Adonai, que significa Senhor. Os sábios discutem o sentido desse nome. Alguns dizem aquele que é, outros, aquele que faz ser, outros ainda, aqueles que faz as coisas existirem, isto é, o Criador. Todas explicações importantes e verazes. Mas a revelação do Sinai é profundamente consolador ver como esse Deus que é excelso e inefável deve ser apresentado aos hebreus como o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E esse Deus poderoso e amigo envia Moisés para tirar o povo da escravidão do faraó e conduzi-lo para a terra onde corre leite e mel. Quanto é bondoso Deus para conosco. Está sempre vindo ao nosso encontro. E, infelizmente, muitas vezes, nós, em vez de correspondermos, indo também ao seu encontro, a gente vai recuando. Prestemos atenção. No Evangelho, Jesus, que é, por excelência, a presença da misericórdia de Deus Pai sobre a terra, mostra a paciência divina, que não quer perder os pecadores, mas quer dar-lhes o tempo para a penitência. Tudo isso dito através da mimosa parábola da figueira, plantada no meio de uma vinha. Ela não produzia frutos, e o dono queria arrancá-la, para que não ficasse ali sugando à toa a força da terra. Mas atendeu a uma sugestão do vinhateiro, de cuidar dela com todo o empenho por mais um ano. Só então, se não desse mesmo fruto, então seria cortada. Meus irmãos, não se retira aqui, com esse ensinamento, a ameaça do castigo para os recalcitrantes. Não é isso. Mas se usa de toda a misericórdia para converter-los. Deus está sempre paciente. É o estilo de Deus, o estilo de Jesus, o Salvador. Não sei se seria fora de propósito vir na figueira desse vinhateiro paciente, delineado de certo modo na sombra de Jesus, que veio justamente para salvar a humanidade. Que a paciência que nós vimos na parábola quer dizer para nós a paciência que Deus tem em nos esperar, justamente para salvar a humanidade do castigo. E para isso Deus deu tudo, deu sua doutrina, seu exemplo, sua vida. A vida de Jesus foi toda ela um exemplo. Ele passou pelo mundo fazendo bem, o bem a todos, o mal nunca a ninguém. Grande lição de vida para nós. Meus irmãos, Quaresma é tempo de a igreja cuidar com particular desvelo da figueira mística que é a alma de cada fiel. Veja a responsabilidade da igreja. Quaresma é tempo de a igreja cuidar com particular desvelo da figueira mística que é a alma de cada fiel, de cada um de nós. A igreja que está interessada em nosso favor. Talvez descuidar dos seus deveres, nós, para se empenhar em fazer boas obras. A igreja faz a sua parte, nós temos que fazer a nossa.
É curioso que o pecado da figueira era justamente não dar frutos. Qual o pecado da figueira? Não estava fazendo mal, não estava fazendo bem. O pecado de omissão, muito mais presente em nossa vida do que estamos pensando. Deus não nos quer inativos. Pecado não é só fazer o mal, é deixar de fazer o bem quando está ao nosso alcance. O pecado de omissão, muito mais presente em nossa vida do que talvez pensemos. Deus não nos quer inativos, de braços cruzados, deixando de fazer o bem, enquanto os que praticam o mal estão em plena efervescência de atividade, penetram em todos os caminhos da imprensa, dos negócios, da política, da cultura, do lazer. Estão sempre trabalhando aqueles que fazem o mal. É imensa presença do mal no mundo. Quando nós estamos vendo a guerra lá na Rússia, né? Às vezes sentimos a tentação de chorar, como o salmista que fala: corromperam-se em suas abominações, não há mais o que faça o bem. É o salmista que fala. Mas, como está presente, como está sempre presente no mundo a misericórdia de Deus, que não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva, não perdemos a esperança. Às vezes pensa que tudo está perdido, em absoluto. A esperança é a última que morre. Vejam, como está sempre presente no mundo a misericórdia de Deus, como esteve também durante os 40 anos na travessia do deserto, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, não percamos a esperança e nos enchemos de alegria para multiplicar o bem na face da terra com todas as energias de que fomos capazes. E a graça de Deus não nos faltará, para que não falte o fruto em nenhuma figueira plantada no meio do campo de Deus. Como é importante esta reflexão. Como a gente fica admirado, como os israelitas se afastavam de Deus constantemente, mas sempre que recorria a Moisés, ele intercedia a Deus em favor deles, Deus voltava atrás e vinha ao encontro deles. Assim aconteceu quando estavam com sede, porque o Moisés se nos tirou do Egito, onde nós tínhamos tudo em abundância, para morrermos aqui no deserto, sem água. E Deus mandou que Moisés batesse seu báculo no rochedo, e dali surgiu uma água maravilhosa para eles matarem a sede. Outra vez reclamaram que não tinham comida, preferiam continuar no Egito, onde tinha até cebola em abundância. Moisés recorreu a Deus e Deus mandou para eles o maná, que todos os dias caía do céu e dava para alimentar todo mundo. Meus irmãos, frisando bem o que nós estamos dizendo, Deus está sempre ao nosso encontro, mas nós temos que corresponder com toda fidelidade. Sintamos a nossa responsabilidade e façamos de nossa parte para poder merecer sempre essa ajuda divina que é simplesmente indispensável na vida de todos nós. Amém.